Caro Padre André, irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. A Anunciação do Senhor é a celebração onde o anjo Gabriel, enviado por Deus, diz a Maria, convida Nossa Senhora para ser mãe do Salvador. Essa celebração normalmente nós celebramos 9 meses antes do Natal. A celebração da Anunciação normalmente é dia 25 de março. Então já temos uma curiosidade. Por que neste ano nós estamos celebrando no dia 8 de abril, uma celebração que normalmente é no dia 25 de março? Dia 25 de março deste ano foi segunda-feira da Semana Santa. Então na segunda-feira da Semana Santa não era uma data apropriada para celebrar esta solenidade. Então a igreja foi atrasando, a igreja foi adiando esta celebração até o primeiro dia oportuno. Na Semana Santa não era possível celebrá-la. Depois, na última semana, era a oitava da Páscoa, também não era um momento oportuno. Até no domingo passado, onde a igreja celebrava a festa da Divina Misericórdia, a igreja não encontrou uma data. Então o primeiro momento que foi encontrado, o primeiro dia que foi encontrado, foi nesta segunda-feira, depois do segundo domingo da Páscoa. Quando, dia 25 de março, não cai na Semana Santa, não cai na oitava da Páscoa, dia 25 de março é o dia que nós celebramos a Anunciação do Senhor. Eu penso que existem duas formas de celebrarmos bem esta solenidade. A primeira forma é através de meditarmos o mistério que nós estamos celebrando. E aquilo que o padre vai dizer agora, eu não estou falando no sentido de grandeza. As celebrações mais importantes do ano é o Natal e a Páscoa. Talvez a Páscoa seja ainda mais importante, mas as duas celebrações principais é o Natal e a Páscoa. Mas para nós que somos católicos, e aqui a maioria dos bons cientistas estão de acordo em relação a isso, a vida humana, ela acontece, ela começa no momento da concepção. Jesus começou a existir não no dia 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro, Nossa Senhora deu à luz. No dia 25 de dezembro, ele nasceu. No dia 25 de dezembro, ele se tornou visível. Mas Jesus, de fato, ele passou a existir. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, de fato, habitou a terra. O primeiro momento que Deus, fisicamente, tocou a terra foi no ventre de Nossa Senhora. E aqui nós acreditamos nessa data, 9 meses antes de Nossa Senhora dar à luz, no dia 25 de março. Aqui nós temos um grande mistério. Esse daqui é um grande mistério. Deus que criou tudo. Deus que não precisava de nada. Deus que é o autor de tudo aquilo que existe, quis se tornar uma criatura. E o primeiro local que Deus tocou, o primeiro local que Deus habitou, o primeiro tabernáculo que Deus esteve, foi o ventre de Nossa Senhora. Eu penso que meditarmos sobre este grande mistério é meditarmos sobre a grandiosidade de Deus que se fez pequeno. A Anunciação, no momento que Nossa Senhora, ela concebe e gera Jesus no seu ventre, nós estamos aqui seguramente diante de um dos momentos mais espantosos, mais extraordinários de toda a história. Deus, que é eterno, se fez gente. A primeira maneira de celebrarmos bem esta solenidade é através de meditarmos este mistério. Mas eu acredito que existe ainda uma outra maneira de celebrarmos bem. A maneira de celebrarmos bem é dizermos como Nossa Senhora, as palavras que ela disse ao anjo, as palavras que ela disse a Deus. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Nossa Senhora. E aqui esse diálogo de Nossa Senhora e do anjo mostra como que Deus, ele não é um mago, Deus, ele não é um mágico, Deus, ele não pede para nós coisas absurdas. Nossa Senhora, ela teve todos os sentimentos que uma pessoa humana teria. Qual foi o primeiro sentimento? Ela ficou perturbada, ela ficou assustada.
Não havia precedentes na história. Se nós, por exemplo, fôssemos falar de uma mulher, uma senhora que com 80 anos de idade ficou grávida, talvez alguém falava: padre, 80 anos de idade é possível ficar grávida? Aí nós vamos mexer na história, talvez já teve alguns casos lá no passado. Talvez alguém tenha falecido e depois de umas 10 horas a pessoa foi reanimada pelo médico. E aí, se eu digo para vocês, vocês vão mexer na história e vão dizer: ó, lá atrás já aconteceu isso. Mas nunca ninguém tinha ouvido falar que uma mulher tinha gerado um filho sem homem. Ninguém. O que Deus pediu a Nossa Senhora era algo inédito, algo sem precedentes. É claro que ela ficaria perturbada. É claro que ela não entenderia. É claro que aquilo seria algo totalmente diferente, que ela não sabia como agir. Ela ficou perturbada. E aí o anjo, como Deus age na nossa vida, o anjo adiantou-se e acalmou o coração dela. Como ele diz para nós nos momentos difíceis: Maria, não tenha medo. Não tenha medo. Aquele que vai habitar no teu ventre, aquele que vai nascer, é o Filho de Deus. Deus está contigo. E o anjo pedia que ela acreditasse. Mas Nossa Senhora ainda não deu o sim. Ela ficou perturbada e depois ela fez uma pergunta. A pergunta foi: mas como que isso vai acontecer? Não sou casada, nunca me relacionei com um homem, não convivo com nenhum homem. O anjo novamente se antecipa e explica com detalhes como que vai acontecer. Maria, aquele que vai habitar no teu ventre é o Filho de Deus e será concebido por obra do Espírito Santo. Para Deus nada é impossível. E o anjo continuou dizendo. Aquilo que era uma perturbação acalmou. Aquilo que era uma grande dúvida já estava praticamente esclarecido. Agora faltava apenas um dado. Agora faltava apenas a resposta de Maria. Existe uma música belíssima, baseada em um texto da Idade Média, de uma banda católica chamada Anjos de Resgate. E a banda diz assim: Maria, os anjos, o céu, toda a história aguardava o seu sim. E aí Maria diz assim ao anjo: querido anjo, vá lá e diga a Deus: sim, eu serei a mãe do Salvador. Que lindo, que lindo. Nós poderíamos pensar e perguntar assim: e se Maria dissesse não? A teologia, a reflexão católica não sabe trabalhar com si, mas com certeza, se Nossa Senhora dissesse não, nós não teríamos Jesus do jeito que nós tivemos. Que palavras lindas! Sabe quando, e aqui Padre dá um exemplo bem do cotidiano, de repente alguém faz uma proposta para você: olha, vamos abrir uma sociedade, nós vamos trabalhar com isso, eu entro com essa parte do dinheiro, nós vamos fazer isso e vai ser desse jeito. E aí, em palavras do Brasil, de repente nós dizemos assim: sim, eu topo, eu aceito, fechado, conte comigo, vamos juntos, eu vou, estou com você, estamos juntos. É isso. Depois de ouvir estas palavras do anjo, foi isso que Nossa Senhora disse a Deus, isso que Nossa Senhora disse ao anjo: sim, eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o servo, o escravo, a serva ou a escrava não tem mais vontade própria. A vontade do servo é a vontade do seu Senhor. A partir do momento que alguém se torna, hoje existe menos, no passado era assim, a partir do momento que alguém era servo, a partir do momento que alguém era escravo, a pessoa não vivia mais para si, ela não tinha vontade própria. Ela fazia o que o servo pedia.
Muitas vezes uma empregada doméstica faz isso, limpa aquela cortina, ela vai lá e limpa. Ó, cozinha isso para mim hoje, ela vai lá e cozinha. Ó, compra abacate. O padre gosta de abacate, é uma fruta que eu acho muito saudável. Quero abacate, vai lá e compra abacate. Então normalmente um funcionário faz isso. Por quê? Porque ele ganha. Por quê? Porque ele recebe algo em troca. Livremente, Nossa Senhora disse: eis aqui a escrava do Senhor. A partir daquele momento ela dizia: eu não me pertenço mais, eu pertenço a Deus, eu pertenço ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, com a devida proporção, é isso que nós somos convidados a dizer. O padre dizia que a primeira maneira de nós celebrarmos bem esta solenidade é meditarmos sobre aquilo que aconteceu. A segunda é dizer como Maria: sim, Senhor, eis aqui o servo, eis aqui o teu servo, eis aqui o teu escravo, eu estou ao teu serviço. Antes do padre terminar a reflexão, agora há pouco, aqueles que estão acompanhando, possivelmente já viram, nós estamos fazendo os 30 dias com Jesus. Cada dia nós estamos meditando um capítulo diferente do Evangelho de São Mateus. É um estudo bíblico do Evangelho de São Mateus. Hoje nós estamos no capítulo 8. No capítulo 8 de São Mateus, Jesus sobe na barca de Pedro. Me recordo, e eu dizia no vídeo, um dos momentos mais bonitos, mais importantes da minha vida. Antes de ir para o seminário, fui para o seminário com 20 anos, eu tive uma namorada no Brasil. Se eu vê-la, nem lembro mais. Eu era muito jovem, muito adolescente, muito criança. E tinha algumas amizades, algumas pessoas que eu conhecia na escola, conhecia na rua. E quando eu fui para o seminário em 2001, com 20 anos, eu quis levar algumas correspondências, algumas cartas que eu correspondia com estas pessoas. Com aquela jovem que eu me relacionava, com algumas amigas. E eu pensava assim, primeiro ano de seminário: se um dia eu deixar o seminário, se um dia não der certo, pode ser que eu consiga voltar em um relacionamento e me casar. Passava pela minha cabeça de jovem. No segundo ano de seminário eu fiz um retiro. O nome do pregador era Padre Napoleão, em Brusque, Santa Catarina, no sul do Brasil. Aquele retiro, Deus me tocou de uma forma tão grande, tão profunda, que no fim do retiro, eu peguei um saco preto, com todas as cartas dentro. Fui para um bosque, lá no fundo daquela casa, Casa Padre Deon, Casa Deon, em Brusque, Santa Catarina. Levei todas aquelas cartas, lá no fundo do bosque, queimei todas aquelas cartas. A partir daquele dia, era como se no meu coração houvesse grande liberdade. Aqui muitos são portugueses. Quando os portugueses iam para o Brasil, iam para vários lugares do mundo através da navegação, o que eles faziam quando eles chegavam nos lugares conquistados? Eles queimavam a caravela, eles queimavam o barco. Por quê? Porque eles sabiam que não deveriam voltar mais. A partir daquele dia, na Casa Deon, o padre é um pecador, o padre é uma pessoa humana, eu tenho os meus medos, as minhas dúvidas. A partir daquele dia eu disse a Deus: Senhor, hoje eu perco o caminho de volta. Não tem caminho de volta. Meu caminho agora é apenas para o sacerdócio. O meu caminho agora é apenas para frente. O discernimento acabou. Eu vou ser padre. Vou ser padre até o último dia da minha vida. Queridos irmãos e irmãs, claro que é graça de Deus, claro que isso não pode ser um orgulho humano, mas que Deus ajude cada um de nós católicos a dizermos assim: sim, eu vou ser católico até o último dia da minha vida. Eu vou servir a Deus até o último dia da minha vida. Por amor de Deus, não coloque condicionais. Ah, se o padre me acolher, ah, se eu me sentir bem, ah, se tudo caminhar bem, ah, se acontecer essa cura. Não, não tem se, não tem ah. Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Queridos irmãos e irmãs, no contexto que nós vivemos, na vocação que nós vivemos, uma pessoa que se entrega e dá o seu sim incondicional a Deus, essa pessoa, ela jamais será abandonada, ela será feliz
e ela poderá participar um pouco da alegria de Maria Santíssima. Há 2000 anos foi ela. Que Deus nos ajude hoje a ser cada um de nós. Quando o Padre, quando nós recebemos a Eucaristia, volte para o seu banco, se ajoelhe e diga assim: Senhor, eis-me aqui, o servo, teu servo, a tua serva. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Querido irmão, querida irmã, perca o caminho de volta. Não pertença mais a si mesmo, pertença-se a Deus.